é que eu queria falar um pouquinho para vocês do quanto eu estou feliz com a presença de cada um, de vocês terem vindo, prestigiar esse momento que para mim é muito importante mesmo. É o segundo livro, mas é como se fosse o primeiro, acho que sempre será como se fosse o primeiro. Alguns aqui que já tiveram no primeiro livro, né, estão aqui agora, eu agradeço muito mesmo a presença de vocês. E agradeço a Deus por esse momento, por me proporcionar essa alegria, proporcionar estar aqui, poder olhar nos olhos de vocês. Eu agradeço muito a Deus por isso. Então o livro que eu e a Novo Século estamos lançando nessa noite, Mediando Conflitos no Relacionamento a Dois, é fruto do meu trabalho como mediadora de conflitos. Mas o que faz um mediador de conflito? O mediador de conflito é um terceiro imparcial, é uma pessoa que está olhando o problema de fora. Se a gente fizesse um desenho, seria assim: o casal em meio de um conflito, não tem nos desenhos aquela nuvem preta que fica cheia de relâmpago assim? Quem é o mediador? Ele está de fora olhando aquela nuvem. E o que é o trabalho do mediador? Fazer com que aquele casal reflita e dissipe aquela nuvem. O mediador não resolve o problema de ninguém. O mediador não dá solução. Não tem função de julgamento. Ah, fulano está certo nisso, ciclano está errado naquilo. Nós não temos essa função. A nossa função é basicamente facilitar o diálogo, a fim de que as partes envolvidas naquele conflito encontrem por si mesmas a solução. Porque nós mediadores acreditamos que todo ser humano tem capacidade de encontrar a solução do seu próprio problema. E quantas vezes no afã de ajudar, a gente dá um conselho e aquele conselho acaba sendo muito ruim para aquela pessoa. Por quê? Cada pessoa tem uma forma de viver, tem uma forma de sentir. Então a questão é fazer com que aquela pessoa envolvida naquele problema, ela saiba diluir isso. Ela saiba encontrar uma maneira de falar: não, não é assim que eu quero diferente. Então o que o mediador faz? Através de perguntas reflexivas, escutativa, vários métodos que nós usamos, que nós mediadores chamamos de ferramentas da mediação. A ideia é fazer com que aquela pessoa reflita do porquê dela estar naquilo, o que aquilo vai trazer de bom para ela. Então nós falamos que nós separamos o interesse da posição. O interesse é aquilo que realmente é bom para a pessoa, que vai acontecer de bom na vida da pessoa. A posição, né, colega mediadora? A posição é aquela birra, mas eu quero assim. Mas escuta, você está vendo que isso pode não ser bom para a sua vida? Não importa. Eu quero assim, essa é a birra, essa é a posição. Então quando nós conversamos, quando nós entramos num contato, mais que a pessoa consegue falar dos seus sentimentos, ela muda de postura. Porque ela entende que aquilo é birra. Que ela tem uma forma de que ela possa resolver que seja bom para ela. Nesse momento é que se fazem os acordos. Os acordos em mediação são feitos pelas partes. Por isso é que nós dizemos que a mediação provoca satisfação para todas as partes envolvidas. Porque se sou eu que resolvo, eu vou resolver o melhor para mim. Então esse é o trabalho da mediação. Mas o que eu percebi é que as pessoas que são encaminhadas para a mediação, ou que buscam a mediação, os casais, já chegam ou já separados ou em vias de se separar. E eu fico assim num sentimento muito de incompletude mesmo. Eu digo, nossa, talvez se eles tivessem vindo antes, talvez a gente pudesse ter uma nova visão.
né, do problema, se tornando pessoas mais flexíveis, pessoas que conseguem mesmo diluir a situação para encontrar uma solução e talvez não tivessem que passar por tamanho sofrimento. Então eles chegam para a mediação para resolver problemas práticos. Quem vai sair da casa, quem não vai, divisão de bens, guarda de filhos, é isso que eles vêm tratar. Mas na verdade o problema não está aí. O problema eclode aí fica aquela posição de birra, eles começam a brigar por causa dessas questões práticas. Na verdade o problema é muito anterior. O problema tem a ver com todos os conflitos, todos os dilemas que eles viveram enquanto ainda estavam juntos, enquanto estavam sob o mesmo teto, né? Ou ainda estando no mesmo teto, o tempo que ficaram envolvidos naquele processo de mágoa. Eu costumo dizer que os casais, eles chegam para o mediador e entregam um pacote. Toma, esse aqui é nosso problema. Aí o mediador tem que começar a desembrulhar aquele pacote. Aí eles vão percebendo que o problema está lá no âmago. Não era todo aquele pacote. É que o ser humano envolvido em mágoas, ele deixa tudo maior na sua mente. Tudo fica muito grande na sua mente. E quando ele consegue separar um pouco a mágoa da questão prática, a emoção, da razão, ele percebe que as coisas podem ser resolvidas e mudam de postura. Esse é o trabalho que a mediação faz e que é muito bonita. Então eu pensei, por que não escrever um livro no qual eu estaria explicando a metodologia da mediação para que casais pudessem usar antes de chegarem a conflitos tão intensos? Esse é o conceito de mediando conflitos no relacionamento a dois. O que nós chamamos de ferramentas da mediação são tratadas aqui de forma bastante simples. Como ouvir, o que o mediador chama de escuta ativa, como ouvir, não só com o ouvido, mas com a vontade de compreender. Como falar de forma a ser entendida, como separar o problema da pessoa, a emoção da razão. Esse foi o pensamento que me fez escrever este livro. Então, cada capítulo traz problemas comuns que eu vejo nos atendimentos dos casais e no meu fiel pensamento de que cada um tem a sua maneira de resolvê-los, eu trago reflexões para que realmente cada um chegue à sua própria conclusão. Então, esse livro, ele não vai trazer respostas prontas. Ninguém vai comprar o livro, ler e já sair resolvendo os seus problemas. Mas quem ler o livro vai ter muita coisa para pensar. Vai ter muita coisa para pensar no sentido de direcionar o seu pensamento, as suas ações, a fim de realmente fazer um relacionamento que seja mais eficaz, que seja mais feliz. Também não é uma apologia ao casamento. O foco é no bom relacionamento, no relacionamento eficaz. Então ele serve para quem está casado, para quem se separou e para quem está querendo formar, né, um par, formar um casal. Porque o relacionamento, refletir sobre o relacionamento é em qualquer momento muito importante. Afinal, mesmo que havendo a separação, é importante que você se dê bem com o seu cônjuge, concorda comigo? Com o ex-cônjuge. Por quê? Porque se existem filhos, principalmente, vai continuar aquela relação. Então, quanto melhor você conseguir relacionar-se com o seu ex-cônjuge, melhor, porque existe ex-marido e ex-esposa, mas ex-pai e ex-mãe não existe. Então, quanto sofrimento seria poupado se os ex-cônjuges se dessem bem? Porque para o filho, o importante não é o esposo e a esposa se darem bem, é o pai e a mãe se darem bem. Então é muito importante. Sem contar que quem termina um relacionamento acaba desenvolvendo um outro. E se não cuidar daquilo que não funcionou no primeiro,
vai repetir tudo no segundo, no terceiro, enquanto forem. Porque mudam-se os pares, mas o problema é o mesmo. E enquanto a pessoa disser, não deu certo por causa dele ou por causa dela, não está assumindo a sua posição. E se não deu certo, ou se deu certo por um tempo, né, que podia ter sido maior, é porque faltou alguma coisa da parte dos dois. Porque é um relacionamento construído a dois. Vocês concordam comigo? E uma outra coisa que estou perguntando aqui, e é muito real, que eu observo muito nos casais que eu atendo, é a questão do óbvio. É uma confusão, que nem, por exemplo, eu estou falando aqui, eu estou achando tão óbvio que vocês estão entendendo, ninguém está falando nada, né? Deve estar entendendo, né? Então, o que acontece? Um fala uma coisa, o outro acha que entendeu, já se magoa, aquilo já vira uma confusão tão grande. Aquele que falou não teve a intenção de magoar. Então ele não vai entender por que magoou. Aí vira outro círculo e vai o círculo vicioso das mágoas. Isso acontece muito entre os casais. Cada ser humano é único. Cada um de nós tem uma maneira de agir. E tem mais. Nós temos aqui, só nós que estamos aqui. Não tem ninguém aqui igual a ninguém. Nós aqui, todos, nós podemos afirmar que temos afinidades. Porque nós estamos aqui reunidos, nós tivemos esse interesse, nós temos afinidades, mas iguais não somos. E se nós imaginarmos que o homem e a mulher têm diferenças fundamentais no sentimento, na maneira de pensar, na maneira de agir, na maneira de se manifestar, então nós vamos chegar a uma conclusão que quase sempre na vida dois, quando um fala, o outro entende completamente diferente. Então, ter conhecimento dessas diferenças é muito importante para a gente parar um pouquinho e pensar, não, mas talvez